Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vamos a mais uma live da Bíblia do Expositor, capítulo 9. Capítulo 9 não, capítulo 40. Capítulo 40 do livro de Gênesis, nesse dia 9 de fevereiro, domingo. Amém? Então vamos iniciar. Senhor Deus, Pai eterno, Pai da eternidade, muito obrigado por este domingo e que o Senhor esteja conosco, para que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Bíblia do Expositor, livro de Gênesis, capítulo 40, dia 9 de fevereiro, domingo. Então vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos dizer neste domingo maravilhoso. Capítulo 40 no livro de Gênesis. 40 dias lendo a palavra de Deus. Chegamos aí no dia 9 de fevereiro. No capítulo 40, a 40 dias de leitura deste ano de 2025. Então no capítulo 39, a gente estava, né, nos anos de 1727 a.C., onde falamos sobre José, as bênçãos, a prisão, a acusação justamente, quando ele foge, né, da sedição de a esposa de Potifar. Ele fugiu, correu. Então tem coisas que a gente encara, mas tem coisas também, se a gente não fugir, o diabo ele não vai fugir de nós, né? Vai resistir, o diabo é muitas das vezes fugir, para nem sequer ceder à tentação. Então aqui no capítulo 40, vamos abordar que lá no 39, a gente estávamos em 1727. Aqui no capítulo 40, estamos nos anos de 1718 a.C., onde José vai ter alguns sonhos. Vamos falar dos sonhos, né? O título tem o sonho do copeiro, a petição de José, o sonho do padeiro e os sonhos realizados. Esse finalizando o capítulo 40, no versículo 23. Então aqui tem as suas explicações, para você ter um bom entendimento e ouvir a leitura, entender, aplicar na sua vida. Amém? Então, diz assim, capítulo 40, Gênesis, Bíblia do Expositor, um capítulo por dia. Estamos a 40 dias de leitura. Hoje, neste domingo, 9 de fevereiro, que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. E dignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o principal dos copeiros e contra o principal dos padeiros. E os entregou na prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no mesmo lugar onde José estava preso. O capitão da guarda os colocou a cargo de José, e ele os servia, e estiveram muitos dias na prisão. No capítulo 39, Satanás usa a esposa de Potifar. No capítulo 40, ele usa o principal dos copeiros.
O primeiro foi usado para pôr José no calabouço, o último para mantê-lo ali. Por sua negligência ingrata, mas tudo foi em vão. Deus estava por detrás da cena e todos os assuntos seu dedo guiava. E ambos, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão, tiveram um sonho. Cada um o seu sonho em uma mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ao estudar a palavra de Deus, torna-se óbvio que o Senhor muito frequentemente utiliza sonhos para concretizar a sua obra em certas ocasiões. Enviou José a eles pela manhã e olhou e percebeu que estavam tristes. Então ele perguntou àqueles oficiais de Faraó que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: por que parecem tristes hoje os vossos semblantes? Eles se davam conta de que os sonhos eram importantes. Eles lhe disseram: tivemos um sonho e não há quem o interprete. Parece que eles tinham procurado a ajuda de outros para interpretar os sonhos, mas de nada adiantou. Então lhes disse José: não são de Deus as interpretações? Contai-me isso agora. José serve os prisioneiros e, sem dúvida, com simpatia gentil, ele agradou seu amo e pregou fielmente a palavra do Senhor, quer anunciasse a graça ou a ira. O sonho do copeiro. Então o principal dos copeiros contou o seu sonho a José e lhe disse: eu sonhava que via uma videira diante de mim. Na videira, 3 sarmentos, e ela como que brotava, e a sua flor saía, e seus cachos amadureciam em uvas, e a taça de Faraó estava em minha mão. E tomava eu as uvas, as espremia na taça de Faraó, e dava eu a taça na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Ao cabo de 3 dias, Faraó te fará levantar a cabeça e restituirá o teu posto, e darás a taça a Faraó em sua mão, como estavas acostumado quando era o seu copeiro. A petição de José: porém, lembra-te de mim quando te for bem. E te rogo que use de misericórdia comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque a verdade é que fui sequestrado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui tenho feito algo para que me pusesse no cárcere. Os versículos 14 e 15 registram o fato de que José nunca acusou seus irmãos. Ele simplesmente disse que foi sequestrado. Do mesmo modo, Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. O sonho do padeiro. Vendo o chefe dos padeiros que tinha interpretado bem, disse a José: também eu sonhei, e eis que via 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e que as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, tirará Faraó a tua cabeça de sobre ti, e te pendurarás a forca. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. Somente Deus conhece o futuro, e Ele pode revelá-lo ao homem, se Ele quiser. A maneira que o Espírito Santo usou José nesta instância se qualificaria sob o título dos 3 dons novo testamentários do Espírito: discernimento de Espírito, a palavra da ciência e a palavra de sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Fala dos dons espirituais. Os sonhos realizados. E aconteceu que ao 3º dia, que era o dia do aniversário de Faraó,
e fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do chefe dos copeiros e a cabeça do chefe dos padeiros entre os seus servos. E fez voltar para o seu ofício o chefe dos copeiros, e deu a ele a taça na mão de Faraó, tal como havia dito José que aconteceria. Mas enforcou ao chefe dos padeiros, como José havia interpretado. Novamente, tal como tinha declarado José. E o chefe dos copeiros não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. A disciplina divina permitia que José fosse tentado em todos os aspectos, e por isso o chefe dos copeiros o esqueceu, embora ele tenha se dado conta de sua inocência e de que José possuía uma relação misteriosa com Deus. Todos estes fatos ajudariam José a edificar um tremendo tipo impressionante do Salvador de Israel e Redentor do mundo. Irmãos, então aqui fiquemos no capítulo 40, esse dia 9 de fevereiro, domingo. Se você compreendeu de que de Deus são os sonhos e as interpretações, você procura Deus em cada sonho que você tiver misterioso. Não procure outro para interpretar, porque de Deus são as interpretações. E estude a referência de 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10, que fala dos dons espirituais. Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais não são nossos, é do Espírito Santo, e Ele usa quando Ele quer. Amém? Que Deus abençoe seu dia, abençoe seu domingo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.